Fala pessoal, estamos aqui hoje, para falar dos filmes mais aguardados de 2026. 2026 tá lotado de filmes chegando e nós escolhemos 10 filmes pra gente começar falando hoje. 10 filmes e algumas menções honrosas também, porque nem todos cabem na lista, mas a gente procurou ser justo, fechar nos 10 que realmente gera uma expectativa maior. Acho que a gente tem uma crença de que podem ser bons lançamentos e que valem a pena ser vistos por quem acompanha aqui o canal do YouTube da Lumina. E o primeiro filme que a gente quer falar hoje é o filme Dia D. If you found out we weren't alone, if someone showed you. É a volta, então, de Steven Spielberg falando sobre vida fora da Terra, Marcos. Steven Spielberg, acho que ele se justifica só pelo nome, pra quem não lembra, foi ele que dirigiu Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., também é o responsável pelo Tubarão dos anos 70, é um diretor que entende muito bem de entretenimento, de divertir a família, Ele tem um controle criativo incrível. Recentemente ele acabou se aventurando, digamos assim, em filmes um pouco mais autobiográficos, em histórias mais pessoais para ele. Fez um documentário sobre a vida dele. Fez também Os Fabelmans, que é um filme que retrata o processo dele de descobrir o cinema e de ele se apaixonar pela sétima arte. E agora ele volta para um dos temas que ele mais trabalhou ao longo da vida como diretor, que é a ficção científica. Certo, Guilherme? Exatamente. Esse filme chega aí por volta do dia 11 de junho nos cinemas brasileiros. Tem um detalhe interessante só sobre Dia D, é que talvez não saibam, mas ele adota uma premissa que ele já adotou lá nos anos 70, que foi o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então ele vai tratar dessa reação, digamos assim, do público com a possível chegada de extraterrestres, com a confirmação de que a gente não está sozinho. Só que dessa vez ele vai fazer numa era das redes sociais, numa era de um medo maior sobre a inteligência artificial e também de um certo controle da narrativa um pouquinho maior pelas entidades governamentais. Então é um filme que tem bastante ficção científica, mas pelo trailer, pelo material prévio, vai falar bastante também sobre distopia, sobre controle governamental. Tende a ser um filme bem interessante. Dia 19 de junho chega nos cinemas brasileiros um filme extremamente aguardado por ti, Marcos. Toy Story 5. Toy Story 5, tudo indica que é o primeiro filme do meu filho nos cinemas. A gente está se organizando para levar ele, apaixonado pelo Buzz Lightyear, pelo Woody, pela história do Andy, da Bonnie. E nesse filme em particular tem um tema bem razoável, assim, para que as famílias, de certa forma, discutam com seus filhos, que é essa dicotomia entre brinquedos eletrônicos, entre tablets e computadores, versus brinquedos físicos, Então esse acho que é a grande premissa do reencontro dos personagens e de um novo Toy Story. Nos preparando para nos despedir mais uma vez desses brinquedos. A gente já teve aquela grande despedida no 3. Achávamos talvez que o 4 não era tão necessário, mas o 4 vem bem. Nos despedimos mais uma vez e agora então chegamos no Toy Story 5. Então acho que é bem interessante essa ideia, Porque sempre tem um arqui-inimigo ali, um vilão, um brinquedo, e dessa vez não é necessariamente um brinquedo, mas é o tablet, que vem ali para se colocar como contraponto aos nossos brinquedos tão adorados, E tem um aspecto interessante que os fãs de Toy Story, as pessoas que acompanham a Pixar desde os anos 90, tendem a ficar preocupados com as continuações, com digamos assim, como que a franquia vai estender seu universo. Quem acompanha a Pixar deve perceber que nos últimos anos os filmes foram bem questionáveis, O próprio Divertidamente, que tinha sido uma história original e bem interessante, perdeu muito da qualidade no segundo filme. Sim. Recentemente teve 2 lançamentos da Pixar que foram fracassos de bilheteria. Total. Que foram o Lightyear, que é um spin-off dentro do universo Toy Story. É a história do astronauta que dá nome ao brinquedo, ao super-herói Buzz Lightyear, E o Hélio também, que é um filme recente, que teve problemas tanto na produção quanto no lançamento. Então, a Pixar vem de um histórico problemático. Se eu não me engano, o último grande sucesso original foi o Soul, filme lançado ali no início da pandemia, em 2020. E o próprio Toy Story 4. Então eles estão precisando de um novo acerto, de uma reconexão com o público e voltar para essa que talvez seja a grande franquia, talvez a maior história de todas já feitas pela Pixar. É um grande acerto. E o diretor responsável pelo filme, se eu não me engano, é o diretor também do Procurando Nemo, certo? Isso, e ele dirigiu Procurando Nemo e Wall-E também. Certo, o nome dele é Andrew Stanton, então é um cara que conhece ali o processo criativo, tende a gerar uma certa esperança na gente de que vai ser um belo lançamento. O próximo filme aqui da lista que a gente preparou é Homem-Aranha, mais uma história aí do Miranha, Spider-Man, Um Novo Dia. Ele está previsto para as férias de verão americanas, para julho de 26. Julho de 26 ele deve estrear no mundo inteiro.
O Tom Holland volta como Peter Parker. Particularmente, eu não tenho tanto apreço por essa nova rodada de filmes do Homem-Aranha, mas gostaria de ouvir o Guilherme sobre esse novo filme. Eu acho que agora a Marvel ela redirecionou o Homem-Aranha, né? Durante muito tempo ele ficou à sombra ali do Homem de Ferro. Ele não tinha aquela figura do herói que não tem dinheiro, que tá sempre atrasado e tudo mais. Né? Ele tinha muito dinheiro, ele era financiado ali da Marvel, né? Ele tinha o padrinho dele, basicamente, era o Tony Stark, né? Mas no último filme do Homem-Aranha, então ele perde tudo, né? Ele perdeu todos os amigos, as pessoas esqueceram quem ele é. Então o filme ele termina com o próprio Peter Parker costurando o seu uniforme, né? Então aquilo que muitos fãs esperavam desde o início desse Homem-Aranha do Tom Holland tá sendo prometido agora, né? Tem muitos já imagens de cenários, de bastidores dele se pendurando nos prédios mesmo, dele saltando, dele fazendo... Então vai ser... A ideia é que seja um filme mais pé no chão, né? E claro, vai ter muitas participações, né? O Justiceiro do John Bernthal vai aparecer, o Mark Ruffalo, né? O Hulk vai estar. E temos a adição ainda de uma personagem que não sabemos o que ela vai fazer, qual vai ser a personagem, mas Sadie Sink, a Max, né? De Stranger Things, está agora na franquia, né? Então, assim, promete um novo começo aqui. Muita gente falando, será que ela vai ser, então... Né, a Mary Jane, né? Porque a gente tem uma MJ nesse universo do Homem-Aranha, mas é a Zendaya e é a MJ, mas o nome dela não é Mary Jane, né? Ela só é MJ. Então, estamos aí na expectativa desse novo Homem-Aranha, né? Mas a Marvel também, né? Se a gente falou antes de Toy Story, que, né, da Pixar que não tem vindo bem, então o que falar da Marvel, né? Certo, a Zendaya vive um certo protagonismo contracultural nesses filmes. Ela tá sempre questionando o legado histórico, questionando premissas do país onde ela se encontra. Acho que ela talvez repita um pouco dessa figura feminina, um contraponto ao Tom Holland, mas o Tom Holland tem ali um carisma muito grande, né? Acho que para a nova geração que está conhecendo o Homem-Aranha no cinema agora, com esse novo capítulo da franquia, é interessante ver a continuação da história. Sim. Assim como muitos anos atrás a gente viu os filmes do Sam Raimi com, né, um outro elenco, com uma outra proposta, uma outra abordagem visual. Acho que me parece, mesmo não sendo muito do meu apreço, que é um estilo de Homem-Aranha que combina com a geração atual, com essa geração Z. Né? Próximo filme que a gente vai falar também é uma continuação, né? Aventuras de Cliff Booth, uma continuação, um spin-off de Era Uma Vez em Hollywood, né? De Quentin Tarantino, que volta roteirizando, mas não volta dirigindo. Exato. O Quentin Tarantino lançou em 2019 o Era Uma Vez em Hollywood, que tem o Leonardo DiCaprio como grande protagonista, no papel do Rick Dalton. Porém, naquele filme, o personagem do Brad Pitt... rouba a cena, né? Cliff Booth, ele rouba a cena, ele é extremamente carismático e as cenas em que ele de certa forma, lidera a turma, lidera a ação, são muito, muito interessantes. E acho que o público promoveu muito dessa ideia de que merecia um capítulo à parte. E o próprio Tarantino comprou a ideia, mas ele definiu desde o início que não seria o diretor, porque ele tem aquela pira, aquele ego, aquela vaidade de fazer um 10º e último filme original. Falta o esperado último filme do Tarantino. Então, como ele já dirigiu 9 filmes, ele passou a bola para um diretor que inclusive é melhor do que ele, que é o David Fincher. Por isso que eu acho que esse projeto entra na nossa lista. Muitas vezes histórias interessantes que são conduzidas por diretores ou profissionais um pouco iniciantes costumam dar errado. Nesse caso, o David Fincher liderando a direção, sendo um projeto da Netflix, um projeto de orçamento bem generoso, próximo de $200 milhões, acho que tem tudo para dar certo. É o mesmo universo, né? Alguns anos depois do Once Upon a Time in Hollywood. O Brad Pitt volta como Cliff Booth e a gente tem um cara que tem uma experiência muito boa de fazer filmes com a Netflix. Né? O David Fincher fez o primeiro grande sucesso com a Netflix, que foi o House of Cards. Também fez Mindhunter, que é outro seriado de grande sucesso. E os filmes que ele sempre conduziu com, digamos assim, como o grande condutor, o maestro da obra, como Seven, como Clube da Luta, como Rede Social, como Zodíaco, são filmes, assim, exuberantes, assim, né? Muito bons de serem vistos. Grandes filmes. Então a gente tem uma expectativa boa para esse lançamento de verão americano. Também é em julho, no mesmo mês em que estreia o Homem-Aranha, um Novo Dia, que a gente havia colocado na 3ª posição. E ainda em julho tem mais uma grande estreia, e talvez essa aqui seja a maior, assim, né, em tamanho de produção, de direção, de nome, de atores. O que pode ser o maior, mas também a maior bomba, né? Vamos ver, o tempo dirá. Mas 17 de julho,
A Odisseia de Christopher Nolan. After years of war, no one could stand between my men and home. Quanto maior o salto, maior o tombo. Exato. E aí, né? O que dizer, né? Uma narrativa que fundou, de certa forma, o imaginário e a mitologia ocidental, sendo trazida de novo para o cinema, só que pelo cara que talvez hoje tenha feito mais essa dinâmica do cinema-evento, né? Do lançamento-evento. Então, as pessoas se reúnem para assistir os lançamentos do Nolan, compram os ingressos com muita antecedência. A Odisseia lançou o seu site de compra de tickets nos Estados Unidos 1 ano antes da estreia. Os Não ingressos... tinha nem trailer ainda. Agora nós já temos o trailer, mas na época nem trailer havia ainda e os ingressos... Sim, ingressos esgotados. Ele vem de um reconhecimento público com Oppenheimer, onde ele ganha o Oscar de melhor filme, o Oscar de melhor diretor e outros prêmios também. Mas assim, acho que, Gui, é interessante desenvolver a ideia do porquê que é um risco esse filme para o Nolan, mesmo ele tendo tanto dinheiro e tanto controle da narrativa, considerando o histórico dele, né, como esse cineasta. é o filme, de todos os filmes que o Nolan fez, esse é o filme mais caro que ele vai dirigir, né? O maior caminhão de dinheiro que deram pro Nolan dirigir. Só que o Nolan é conhecido por tentar fazer filmes, né, sombrio e realista, assim, né? O Nolan é o cara que não gosta de CGI, assim, ele não gosta muito dessa parte. Ele gosta muito de efeito prático, então se vai ter explosão, o Nolan vai explodir algo. Se as pessoas vão andar no mar, em barcos, ele vai botar o barco no mar, ele vai dar um jeito de gravar isso. Porém, a Odisseia, ele fala muito de mitologia, né? São muitos personagens fantásticos, digamos assim, né? Por assim dizer, né? E como o Nolan vai conseguir trazer isso, fora que a Odisseia, ele promete que será um filme único, né? Só que a história é gigantesca, todo o trajeto de Odisseu até voltar para casa são 10 anos e, né, há quem diga que cada ilha, cada parte que Odisseu passa poderia ser um filme tranquilamente. Então, condensar todo o filme e ainda tem toda a pré-história da Odisseia, que é a Ilíada. Ele vai trazer isso? Não vai. Né, para dar contexto, precisa dizer porque que Odisseu está onde está, né, no início do filme. Então, é muita coisa para se falar em um filme que... Quantas horas terá, né? Quantas horas teremos aí? Mesmo que tenha 3 horas, não tem como dar conta de tudo. Não dá conta de tudo. E me parece que é uma escolha arriscada mesmo, sabendo da capacidade técnica que a equipe dele tem, né? A equipe que trabalha com o Nolan, de fato, é uma equipe de muita qualidade. Mas ele está trabalhando com uma das histórias mais fantasiosas, que sempre flerta ali com o sobrenatural, com o mítico. Sendo que monstros, criaturas, divindades, né? Muito... Exato. Ele tem uma postura de transformar tudo em uma história bastante didática, realista, pé no chão e acessível ao público. Então é um desafio criativo grande, talvez um dos filmes mais interessantes de acompanhar a estreia. E um elenco, assim, de peso, né? Ele traz ali Matt Damon, Tom Holland, a Zendaya que a gente falou antes, Tom Holland, Tom de novo, estão em tudo, né? Faltou só o Pedro Pascal aqui. A gente falou né? De quantidade de atores repetindo. De deuses, né? A Zendaya vai viver Atena, a gente tem o Tom Holland como Telêmaco, temos o retorno da Anne Hathaway trabalhando com Christopher Nolan. Ela vai ser a Penélope, né? A esposa do Odisseu. O Odisseu que é vivido pelo Matt Damon. Então, assim, Lupita Nyong'o vem como Helena de Troia. O elenco é incrível, o time que trabalha com o Nolan também é de primeiro nível, o orçamento é generoso, tem tudo nas mãos. Agora é aguardar o resultado e avaliar no meio do ano, aqui no nosso YouTube mesmo, se foi um grande lançamento ou se foi uma bomba. O próximo filme aqui da lista, já saindo do verão americano, indo lá para o mês de setembro de 2026, é o Digger. É um filme que vai ser estrelado pelo Tom Cruise. Olha só. O primeiro filme do Tom Cruise... Com corrida ou sem, né? Com corrida ou sem, mas independente disso, é o primeiro dele depois de Top Gun e de Missão Impossível. Um filme onde ele não vai ter, digamos assim, o controle completo como produtor, como amigo do diretor, né? Ele, nesse caso, ele foi convidado para trabalhar como parte do elenco e não para conceber o projeto do zero. Até porque o ego do diretor é tão grande quanto o ego do Tom Cruise ali. Né? A gente está falando do Alejandro Iñárritu, que dirigiu Birdman e O Regresso, ali, filmes que fizeram sucesso nos Estados Unidos nos anos de 2014 e 2015. O Regresso é o famoso filme que rendeu ao Leonardo DiCaprio seu primeiro Oscar de melhor ator.
E o Iñárritu anda meio sumido, digamos assim. Ele não fez mais filmes nos Estados Unidos. Ele chegou a fazer um filme agora recente chamado Bardo, mas é um filme gravado no país natal dele, uma produção que foi direto pro streaming, feito pela Netflix. Não teve o alcance nem sequer próximo do que foram os lançamentos anteriores, o Birdman e o Regresso. E ele tem uma premissa interessante, a ideia de que o Tom Cruise vai ter que, de certa forma, viver uma jornada de redenção, né? Ele causou um problema grave para a sociedade, ele vai precisar juntar sua força, seu dinheiro, para, de certa forma, consertar os danos. E, a princípio, não é um drama pesado. O trailer e o material prévio do Digger mostra que é uma comédia, é uma sátira. Então, nesse sentido, há uma boa expectativa sobre o filme. Em outubro, no dia 9 de outubro, chega nas telonas Rede Social 2, né? A continuação direta do filme de David Fincher. A gente agora vai falar sobre o Império Digital já consolidado. No primeiro filme a gente mostra toda a criação ali do Facebook, ali, aquele primeiro momento. Agora nós temos, né, esses escândalos mais recentes, o julgamento de 2018... É um caso centrado... Na verdade, é uma história que vai se centrar no Facebook Files, que é uma reportagem histórica do Washington Post, ali da virada de 2019 para 2020, se não me engano. Foi um dos tantos escândalos envolvendo influência política, manipulação de dados que envolvem essas Big Techs. Por ser um filme novamente agressivo na abordagem temática, né, da vida e legado do Mark Zuckerberg, tem mudanças consideráveis no elenco, né? O Jesse Eisenberg, que fez brilhantemente o Zuckerberg no primeiro filme, vai dar lugar ao Jeremy Strong. Para quem conhece a série Succession da HBO, o Jeremy Strong então vai fazer o Zuckerberg aqui nesse novo filme. O David Fincher não vai dirigir, o que eu considero um risco para a obra, mas o roteirista do primeiro filme, que é um roteirista brilhante, o Aaron Sorkin, continua com aquela história extremamente acelerada, ritmada, criativa. Dessa vez, ele assume também a cadeira de diretor e vai precisar conduzir a obra de ponta a ponta. Particularmente, eu tenho uma grande expectativa porque é uma história que diz muito sobre os tempos atuais. Assim, eu vejo o Rede Social de 2010 como um filme definidor daquela primeiros 10 anos ali do século XXI. Né? Aquela trilha do Nine Inch Nails, aquele roteiro do Sorkin, a direção do Fincher, é tudo muito acelerado e capta muito bem a forma de se relacionar da geração millennial. Talvez agora eles já consigam pegar um pouco mais atualizado, né, o legado positivo e negativo que o Meta, o Facebook, o Instagram têm trazido e gerado para a sociedade nos últimos anos. E em outubro, mesmo mês de lançamento de A Rede Social 2, teremos Remain, o novo filme de M. Night Shyamalan. Para quem conhece Sexto Sentido, Sinais... Aqueles filmes que no final vai ter um plot twist, né? A Vila, né? São grandes filmes que ele faz... Tu começou falando do Sexto Sentido, acho que é o grande filme, né, que mostra pro mundo quem é esse diretor, né? E agora ele volta com um novo projeto, uma comédia romântica sobrenatural, né? Então, todo aquele estilo que é conhecido do Shyamalan, né, agora vem com um tom de comédia, né? Ele traz Jake Gyllenhaal, né, no papel principal aqui como alguém que sai de uma clínica psiquiátrica, né, tentando começar a vida, e ainda ele encontra uma mulher misteriosa, uma pousada, e ali o filme se desenrola, né? A gente já pode esperar, né, aquelas reviravoltas, né? A gente já pode esperar que alguma coisa vai ter ali, né? Será que ela existe? A primeira pergunta, né? Será que essa mulher existe? Fica a pergunta aqui, né? Eu brinco que mesmo os filmes ruins do Shyamalan são bons, porque são filmes criativos, originais, propositivos. Ele é um diretor que realmente se dedica, assim, se entrega para as obras, né? Ele vive o set, ele vive dia e noite ao lado dos atores, ele se apaixona pelos projetos que ele está envolvido. Os últimos 3 lançamentos dele não fizeram tanto sucesso assim no Brasil, que foram O Tempo, o Armadilha e o Batem a Porta, mas ele tem um retrospecto de grandes obras, de grandes filmes, né? Com a maneira como ele fechou aquele arco do Corpo Fechado com Bruce Willis, com os filmes Fragmentado e Vidro, eu considero que são filmes fantasiosos, assim, muito divertidos, muito bons de serem vistos. E a gente tem no Shyamalan a esperança de novamente um grande projeto original, um grande projeto criativo. Esse é um filme que, até para quem gosta de comédia romântica, tem um certo chamariz, porque quem vai duplar com o Shyamalan e fazer o filme é o Nicholas Sparks,
que foi quem escreveu o Diário de uma Paixão. Sim. Então ele é um filme que realmente vai ter suspense, mas vai ser com um pé na comédia romântica bem forte. E eles escreveram o filme e o livro juntos, né? O livro ainda também não foi lançado, vai ser lançado nesse ano. Então, eles escreveram juntos o filme e livro e vai ter o lançamento, né, duplo, assim, digamos. Vamos agora pro penúltimo filme da nossa lista de mais esperados de 2026, que é Duna 3. Duna 3, o final, ali a conclusão da trilogia de Villeneuve, né, que dirigiu o primeiro e o segundo Duna, e não sei nem o que dizer desses gigantescos e maravilhosos filmes de Duna 1 e Duna 2. Eu tenho que dizer né, que o Duna 2 compensou a lerdeza e a morosidade do Duna 1. É um Sim. filme incrível, né? O Timothée Chalamet, que muitas vezes é o Timothée Chalamet de tão devagar que ele é nas histórias, ele vai muito bem aqui no Duna 2, ele é um herói incrível, assim, é o Lisan Al-Gaib encarnado ali, né? Prometendo uma revolução galáctica. E aqui no 13 ele já chega no papel de já imperador, né? Ele já tem o culto a ele já, então é o final da história de Paul Atreides, né? Ali e Villeneuve, ele promete que é o último filme dele envolvido com Duna também, né? Então, e pra quem é fã de Duna, é uma pena que o filme não vai se estender, digamos assim, como um multiverso de inúmeros filmes e séries. Ele deve encerrar no Messias de Duna, né? Nesse livro agora. Sim. Então, é uma discussão messiânica, uma discussão sobre abuso de poder, sobre legitimidade do trono. A gente vai ter bastante esse tipo de discussão no Duna 3. É uma estreia de blockbuster, mas é uma estreia de dezembro. E isso diz muito sobre a estratégia do estúdio de tentar emplacar esse como um filme popular, um filme que deve entrar no Oscar de 2027. e o último filme que trazemos aqui, né, é o apocalipse de tudo aqui, né, o final, Avengers Doomsday, né, que aqui no Brasil ganha o nome de Vingadores Doutor Destino. O título já está sendo criticado nas redes sociais, né, porque Doutor Destino podia ser só Destino, poderia ter outros nomes, mas então aqui no Brasil, Vingadores Doutor Destino, né, o resto do mundo Doomsday, né, promete aí tentar resgatar assim os filmes da Marvel, né, o MCU, né, que desde o Ultimato não consegue emplacar grandes filmes assim, né. Na verdade vem em uma queda de qualidade, de interesse mesmo. O público foi perdendo interesse, acho, um pouco, né, com os filmes da Marvel, né, tentaram criar novos, passar legados, passar mantos, não tem funcionado, e a prova disso é o quê? A Marvel traz, né, os dois pilares, né, dos heróis de toda essa fase da saga Infinito, que é, né, o Tony Stark, né, o Robert Downey Jr. retorna, porém agora ele é o vilão principal que dá nome. Pois né? é, Então, o que dizer da Fórmula Marvel, né? O que dizer, né? Que tava se caminhando, e a gente começa com um problema aqui, né? Porque toda a saga tava sendo desenhada para ter um vilão, que era o Kang, o Conquistador. Sim. Mas, né, devido a problemas pessoais do ator ali, né, todo um escândalo que envolveu ele, a Marvel simplesmente limou tudo, não se fala mais de Kang, e de uma hora para outra surge, então, olha, nós teremos o Doutor Destino como grande vilão desse final, né, e vamos trazer Robert Downey Jr. de volta, Chris Evans está de volta pro filme, né, e assim, todo mundo que já passou pela Marvel em algum momento está de volta, né. Eu acho que não tem... Os X-Men antigo, Ian McKellen, todas as gerações de X-Men, Thunderbolts, tudo que estava na Fox está aqui agora. Eles vão fazer um grande evento em Avengers Doomsday. É uma salada. Eles trazem de volta os diretores de Ultimato e Guerra Infinita, né, os irmãos Russo, pra também... Então, assim, eles estão apostando na nostalgia e naquilo que deu certo. Pra né? mim, isso é uma estratégia de apelão, né? Vai juntar... Eles apelaram. Eles assim, ó, a gente tá indo por um caminho que não tá dando certo, todos os novos heróis não emplacaram, as coisas não estão funcionando, vamos voltar porque deu certo. E tudo indica, né, que eles estão preparando um reboot, né? Eles querem começar tudo do zero, né? Então, Avengers Doomsday estreia agora e lá no final prepara o Guerras Secretas, né? Que nos quadrinhos tem já o histórico de foi um momento onde um grande evento acontece ali e é reiniciado todos os heróis, né? Todos os heróis, é onde o Miles Morales vem ali pro universo tradicional, então todos os multiversos da Marvel se tornam um só, começa tudo de novo. Acho que essa é a aposta da Marvel, né? Acabar com toda essa salada de frutas gigantesca que ela fez,
pra botar agora, começar com histórias mais pé no chão. Né? Eu acho que seria mais digno encerrar nesse filme, dar um intervalo de uns 10 anos, aproveitar que a memória das pessoas já não existe mais e depois recomeça com calma, da forma como bem entender. Porque esse negócio de ficar fazendo 3, 4 filmes por ano, de querer transformar mesmo o cinema, né? Que 10 é uma, séries. 10 Pra séries. ver o filme, precisa ver série. Uma arte num negócio industrial, assim, né? Que tem uma fórmula bem definida, tanto faz o diretor ou a equipe criativa, vai sair sempre o mesmo resultado. Deu no que deu, eles jogaram muito dinheiro fora, perderam parte de aceitação, de apreciação da audiência e chegaram, digamos, nesse all-in agora, que é o Avengers Doomsday. Na minha visão, pode ser a grande bomba do ano ao lado do A Odisseia, mas são 2 filmes que podem funcionar também. Podem. Tem orçamento, tem elenco, tem uma atenção do estúdio para darem muito certo. Mas dessa lista de 10 que a gente selecionou, eu vejo que são os 2 mais arriscados, né? O Avengers em dezembro e a Odisseia em julho. Vamos às menções honrosas, que tem filmes sem data definida de lançamento ou ainda numa fase de definição de se chega ou não chega no Brasil, que merecem ser citados aqui. Né? A primeira menção honrosa aqui é pra galera aí dos anos 80, né? He-Man, eu tenho a força, né? O He-Man está de volta, né? Mestres do Universo está de volta aí, já tem trailer, né? E promete ser uma nova releitura, assim, mas promete ser mais fiel. Claro, vão levar o He-Man de novo pra Terra e quando ele for adulto ele volta pra Eternia, mas o visual tá bacana, já tem, né? Tá tudo ali, Idris Elba tá ali como mentor, Jared Leto como esqueleto. Então, assim, é um filme que tá aí trazendo e revivendo aqui essa memória infantil dos bonequinhos, né? Mas vamos ver se vai fazer jus ao legado do herói aí. Vamos ver. Acho que a próxima menção honrosa, o público da Lumini é importante que conheça e de certa forma saiba que vai existir, que é o The Way of the Wind, né? O Caminho do Vento. Esse é um filme sobre Jesus Cristo, é um drama bíblico, um drama épico, que já tem mais de 3.000 horas de gravação bruta. Ele é um filme que está há 6 anos em pós-produção. Isso é praticamente impossível hoje em dia na indústria do cinema, tendo em vista a pressão dos estúdios pelos filmes saírem logo e serem lançados e se pagarem rapidamente. Isso só é possível porque quem concebeu esse filme é o Terrence Malick. Terrence Malick é um diretor das antigas, aí, que vem trabalhando desde os anos 70, responsável pelo filme Terra de Ninguém, Cinzas no Paraíso, Além da Linha Vermelha, O Novo Mundo. Ele fez recentemente também Árvore da Vida. É um cara que é conhecido por ficar muito tempo em pós-produção porque ele busca trabalhar o filme assim, refinar ao máximo. Ele depura a obra dele ao máximo antes de entregar para a audiência. E nesse sentido, ele mesmo chama de o projeto mais importante da vida dele. Então não tem por que ter pressa de lançá-lo. Já fazem aí pelo menos uns 3 ou 4 anos que espera-se que esse filme seja distribuído, seja exibido em um festival europeu, como o Festival de Veneza ou o Festival de Cannes. Caso ele entre no Festival de Cannes de 2026, agora no primeiro semestre, surge aí sim uma grande possibilidade de ele chegar aos cinemas no final do ano, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E ele é um filme que deve retratar Jesus Cristo de uma forma como há muito tempo a gente não vê no cinema, né? Com um olhar carinhoso, transcendental, um olhar sobre-humano, assim, um olhar muito voltado mesmo para o aspecto sobrenatural e místico e, acima de tudo, divino de Cristo. Então, há uma expectativa enorme sobre o filme, mas não temos certeza de que ele será lançado neste ano, apenas uma grande expectativa de acompanhá-lo e, quem sabe, no futuro adquiri-lo para o catálogo, né? catálogo da Lumini, exato. O próximo menção honrosa aqui, né? Entertainment System is Down, né? Um filme aí, uma comédia de humor negro, uma coisa... Uma sátira. Uma sátira aqui que teremos aqui, né? Um filme que é ambientado durante um voo de longa duração e que foi alugado um avião para gravar dentro dele mesmo, assim, né? O diretor, ele quis dar essa cara, assim, ó, vamos botar essa galera presa nesse avião, né? Para lidar com esse tédio, sem tela, sem conexão, para poder... essa interação humana ali também, né? Esse tende a ser um filme mais divisivo, porque os 2 filmes anteriores do Ruben Östlund, esse diretor sueco, eles são filmes que as pessoas têm muito uma relação de ame ou odeie, né? Que são O Triângulo da Tristeza e o The Square, A Arte da Discórdia. 2 filmes que ganharam a Palma de Ouro em Cannes. Então ele é um cara que sempre traz uma sátira, uma comédia muito provocativa, né?
E nesse caso, a premissa é muito simples, como tu trouxe, né? Um avião, as pessoas trancadas, sem acesso à internet, sem TV, sem nada, precisando conversar e lidar com o tédio. Tem o Keanu Reeves no elenco, que é um atrativo interessante. E Kristen Dunst, a gente falou de Homem-Aranha antes aí, tá aí a Kristen Dunst que... Foi mais ou menos uns 2 anos atrás que a A24 adquiriu esse filme e eles vêm trabalhando com calma para distribuir. Tudo indica que vai ser distribuído em 2026, mas ainda não temos certeza da chegada no Brasil. E falando em Brasil, temos aqui uma menção rosa também, é um filme de diretora nacional, Fernando Meirelles, junto com a Netflix, traz Here Comes the Flood, né? Um filme aqui com um elenco já gigantesco, né? Denzel Washington, Robert Pattinson, Daisy Edgar Jones, Danai Gurira, Sean Harris, junto com o Simon Kinberg, né? Roteirizando o filme. Então, assim, é uma parceria, mais uma parceria do Fernando Meirelles com a Netflix, né? O Fernando Meirelles aí que faz Cidade de Deus, pra quem não conhece aí também, né? O último filme que Fernando Meirelles fez com produção Netflix chegou inclusive ao Oscar de melhor filme, rodou diversas premiações, foi muito discutido no Brasil e no mundo, até pelos católicos, que retratou, né? Retratou a transição de Papa Bento XVI para Papa Francisco, né? O filme Dois Papas. É um filme bem questionável na sua abordagem, mas ele é um filme interessante na temática, né? Ele é um filme com vigor, assim, é um filme que mostra um diretor que tem controle do que faz. Não à toa a Netflix está de novo contratando o Fernando Meirelles, dando dinheiro para ele, dando um elenco incrível. Sim. E a gente tem expectativa de que ele estreie até o final de 26. A Netflix ainda não confirmou a data. E é muito provável que seja um lançamento global. Então, ao mesmo tempo que chega nos Estados Unidos, pode ser que chegue também no Brasil. E essas foram as nossas 4 menções honrosas, ainda sem data de lançamento confirmada, que se somam aos 10 filmes que a gente colocou aqui como os mais esperados do ano. E a gente sabe que 2026 tem muito filme bom chegando, tem muitos outros que a gente poderia falar, mas a gente selecionou aqui somente 10, fora as menções honrosas. Então, assim, a gente quer ouvir de você que assistiu esse vídeo até aqui. Algum desses também você está esperando? Não, tem outros. Qual é a tua lista dos mais aguardados para 2026? Exato, a gente convida também vocês a se inscreverem no canal da Lumine. Vamos fazer mais vídeos como esse ao longo do ano. E, acima de tudo, convidar vocês a assistir esses filmes, né? Mesmo que a gente tenha um pezinho atrás, acho que o cinema, às vezes, é surpreendente, né? Ela é uma experiência que encanta, porque a gente vai com pouca expectativa e sai dos filmes, às vezes, com boas surpresas. A gente tentou fazer uma curadoria aqui de alguns títulos para ajudá-los também nas escolhas. Lembrando que é provável que algum desses 10 sejam uma bomba. A gente só não sabe exatamente qual deles ainda. Ainda não assistimos nenhum deles, mas vamos aguardar e vamos assistir ao longo do ano. Então, pessoal, era isso para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.